Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Conceito 360. E hoje, prepare-se para uma viagem pelas construções do futuro, quando o assunto é hospedagem. Os hotéis em meio à natureza estão com tudo, sempre com um toque de sustentabilidade, personalidade e privacidade. É por isso que cabanas e chalés estão caindo no gosto de muita gente e se tornando referência por conta das experiências diferenciadas. Então vem comigo e encante-se com a versatilidade do Recanto Catarina, hotel que fica localizado em Cascavel. O Conceito 360 de hoje terá como palco esse lugar maravilhoso que é o Recanto Catarina, em Cascavel. Se você quiser conhecer cada cantinho desse ambiente maravilhoso, vem comigo. Sejam bem-vindos ao Recanto Tudo Catarina. bem, obrigada. Que honra receber vocês. E quem vai apresentar o Recanto pra gente, é claro, Danis Catarina, ele que é o fundador e idealizador de todo esse espaço, desse hotel. Tudo bem, Dani? Seja bem-vindo. Muito obrigado por poder receber vocês e mostrar para vocês um pouquinho do Recanto Catarina, um pouquinho de como ele foi construído, um pouquinho do que vamos entregar até o final de 2027. Vamos caminhar bastante, são 51 mil metros quadrados para nós descobrirmos. Já já você vai acompanhar um tour com a gente, por todos os ambientes. Mas antes, Danis, eu quero conhecer um pouquinho da história. Primeiramente, há quantos anos foi fundado esse recanto? Bem, aqui era a minha casa, minha chácara, Essa rua aqui, ela era só um caminho de carroça, que passava de um veículo apenas, Nós, junto com os moradores, fomentamos essa rua, fizemos essa nossa rua, E era a minha moradia, minha casa. Depois botei um campo de futebol, um salão de festa, Foi indo, outro salão de festa, daqui a pouco, por que não um hotel, E por que não compartilhar com o cascavelense, com o povo do Paraná, todo esse desfrute que nós tínhamos aqui no Recanto Catarina. Aí brotou a ideia do hotel, mas eu não queria um hotel vertical, eu não queria um hotel comum, tinha que ser algo diferente. Onde brotou a ideia de fabricarmos esses chalés, que hoje é o nosso produto exclusivo do Recanto Catarina. Bora conhecer então? Bora lá. Vamos lá. E aí, preparado para conhecer um chalé por dentro, todo decorado, mobiliado? Vem comigo. Gente, olha isso! Catarina, estou encantadíssima. Que lugar maravilhoso, que experiência de hospedagem diferenciada realmente. Me apresente um pouquinho sobre esse chalé. Então, aqui nós estamos no Chalé Azaleia. São 112 metros quadrados aproximadamente, onde esse chalé foi pensado, estruturado para uma família que necessita de cuidados especiais. Então esse chalé aqui ele tem dois quartos, ele tem um banheiro todo com acessibilidade e também tem um elevador. Esse elevador, esse chalé, foi inspirado num grande amigo que eu tenho, que é o Wilson Basso, que ele comentou assim comigo: poxa, Danis, eu queria muito num chalé desse. Quando eu já estava acabando as minhas obras. Mas ele falou: mas eu tenho meus 2 filhos que são cadeirantes, e eu não tenho como usufruir do teu hotel, de um hotel dessa característica, porque eu não posso levar eles, que normalmente os quartos são no 2º andar. Falei para ele: tá aí, tu me deu Vou resolver esse problema. Resolver o teu problema. Só falei para ele: tu vai se hospedar no Recanto Catarina? Ele, graças a Deus, já me deu a honra de algumas visitas aqui. Então nós fizemos toda a estrutura, todo o layout dessa cabana foi pensado em acessibilidade, O banheiro 100% pensado nisso, elevador, a alocação dos móveis, todos eles têm um espaço para passar o cadeirante, Mas fora isso, não podia ser apenas isso, Teria que ter charme, teria que ter glamour, Tem toda uma pegada europeia, assim, clássica, nesses móveis. E nós buscamos esse padrão de qualidade, inclusive, num fabricante de móveis aqui da nossa cidade, para provar o quão grande, quão gigantesco é a qualidade do povo cascavelense, inclusive nos móveis aqui do Recanto Catarina, que é da minha empresa. Quando se busca algo diferenciado, aqui tem também, Olha só, gente, que incrível. Chegamos no andar superior agora, onde estão os 2 quartos. Que aconchego é esse, Catarina? Pois é. Muito aconchegante, muito acolhedor. Pensado nesse aconchego, nessa qualidade dos melhores móveis, dos melhores
toalhas dos melhores, até o cheirinho, né? O perfume todo o hóspede nosso, ele recebe como essência do Recanto Catarina. E imagina você sentado aqui, lendo um livro. Vou testar, né, na prática. Vamos lá. Gente, que incrível. Ou seja, as pessoas vêm para cá para passar um fim de semana, de repente com a família, não tem nem vontade de sair para outro lugar, né? Aproveita tudo num único espaço. Agora uma breve pausa no nosso passeio para um recadinho especial da Ortigara Revestimentos. Se você está construindo ou reformando e busca materiais de alta qualidade que são rápidos de instalar, não geram sujeira na sua obra e proporcionam segurança e conforto para você e sua família, a Ortigara Revestimentos é especialista em piso e forro vinílico e nós temos mais de 200 opções de cores que com certeza uma delas vai atender ao seu estilo de projeto. Entre em contato com a nossa equipe através do contato que está aqui embaixo. E por falar na estrutura dos chalés, você sabe como eles são construídos? Danis, conta pra gente que materiais são utilizados aqui. Bem, nós usamos basicamente aço, vidro, né, e alvenaria, né? Então são todos materiais duráveis, materiais ou reciclados ou que podem ser reciclados, né, e de uma construção rápida, né, uma construção limpa, né, sem deixar resíduos em obra. Como vocês podem ver aqui, a obra é uma obra limpa, né? Catarina, em quantos dias um chalé como esse fica pronto? Bem, quando a gente desenvolveu esse produto, a ideia principal era agilidade, né? Então, após o radier seco, após a parte de alvenaria seca, que são 21 dias de cura, em 7 dias um chalé está pronto. E agora você vai ver o chalé por um outro ângulo. Dá uma olhadinha só nessa paisagem. Que incrível, né, Danis? Acordar, dormir com uma vista como essa. E é assim que em poucos dias, rapidinho, o chalé fica pronto. E a gente segue fazendo um tour aqui pelo Recanto Catarina, porque, gente, os ambientes são sensacionais, são várias opções de passeio e todas em meio à natureza. Charme esse lugar, gente. Nós estamos em um ambiente onde é servido os cafés da manhã, jantares, almoços especiais e uma coisa que eu preciso destacar aqui do Recanto Catarina é a experiência que é proporcionada para todos os hóspedes. E não só para os hóspedes, mas para os visitantes também. Olha só, eu já estou aqui com o bom e velho chimarrão, porque ele sabe que eu gosto e fez questão de trazer uma cuia. Que incrível! E é assim, o teu cuidado nos mínimos detalhes para todos os hóspedes. É isso aí, nós do Recanto Catarina, nós não vendemos hospedagem, nós vendemos experiência, né? Então, desde um bom chimarrão, um chimarrão decorado, um chimarrão bonito, a paisagem bonita, que nem agora, estamos todos preparados, porque o mês inteiro é a nossa Oktoberfest, né? E semana passada foi o grande evento, né? A festa, a diversão, a brincadeira, shopping metro, comida alemã à vontade, né? Mas durante o mês inteiro de outubro nós temos a decoração, característica da cultura alemã. Ou seja, proporcionando de fato, né, experiências diferenciadas, festas. Inclusive, o Catarina estava me contando que aqui é um espaço bastante procurado para pedidos de casamentos. É isso aí. Ontem nós tivemos 2 pedidos de casamento no Recanto e hoje já temos um chalé todo preparado para outro pedido de casamento. Sabe, o Recanto Catarina, nós fazemos parte da história de muitas famílias, né? Muitos casaram aqui no Recanto Catarina, depois fizeram um chá de bebê aqui no Recanto Catarina, aniversário de 1 ano e 2 anos, né? Pedido de casamento. Então, o Recanto Catarina, nós temos uma preocupação e ela vai ser permanente, fazer parte da vida dos nossos hóspedes. Nós não queremos ser uma hospedagem, nós queremos causar uma experiência, né? E inclusive para os pets, como a Bocari, que está ali, ó, encolhidinha lá no meio dos pelegos, né? O nosso hotel, ele é o Hotel Pet Family, né? Nós aceitamos em quase todas as hospedagens, né? Aceitamos os pets, né?
Um local bem família realmente. E olha, por falar em casamento, em eventos, fica aí que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, viu? Nós vamos conversar com a Pamela Brasil, que também, além de jornalista, trabalha com decoração de eventos, né? Com organização no geral de eventos. E ela vai trazer algumas dicas pra gente sobre decoração, o que está em alta e o que já deixou de ser moda quando o assunto é eventos e casamentos. Daqui a pouquinho, viu? Mas vamos seguir aqui pelo nosso tour? Bora, vamos passear pelo Recanto Catarina, que são 51 mil metros quadrados. É muita coisa mesmo. E é com esse cenário de tirar o fôlego que o Conceito faz uma rápida parada. E na volta você continua acompanhando com a gente essa opção diferenciada de hospedagem em Cascavel. Não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta e, claro, você já deve ter percebido que cada detalhe aqui é minimamente pensado para gerar as melhores experiências de hospedagem. E será que os visitantes realmente estão gostando do que encontram por aqui? Tô chegando aqui para conversar com esse casal de hóspedes. Olha só que casal bonito, simpático, para saber o que acharam da experiência aqui no Recanto, hein? Olha, muito, muito bom mesmo. Assim, superou as expectativas, como eu já tinha te falado. A gente entrou aqui já admirando. É um cantinho, assim, maravilhoso, romântico, confortável, lindo demais. Pode vir aqui. O espaço externo também é maravilhoso. Sala de jogos. Passamos a tarde ontem brincando, jogando, eu e ele. Foi maravilhoso. Aqui com certeza, piscina, tem de tudo que você imaginar tem aqui, maravilhoso. Catarina, a gente vai conhecer agora um outro chalé e o bacana aqui é que um é diferente do outro. Dá para optar qual decoração mais se encaixa no perfil de cada um. É isso aí. Aqui, na verdade, o hotel, ele era a princípio para ser um showroom para mostrar as minhas cabanas da fábrica nossa de cabana, para vender os chalés. Então, todos os chalés, um é diferente do outro, mas a característica interna dentro, com alguma diferença que faz com que ele se torne algo único. Demora o tempo maior para desenvolver o projeto e escolher onde vai construir, porque a construção em si é rápida. Rapidinho, como a gente já conferiu. Né? E nessa escolha, nós sempre optamos por não derrubar uma árvore, e sim plantar. Como vocês viram, os pés estão tão carregados que eles chegam a se dobrar, né, de tantos frutos, né? E são saborosas mesmo. São uma delícia. O bolo fica incrível, tá? Depois vocês vão provar. Agora, Catarina, falando de business, de negócio mesmo, tá planejando aí uma grande expansão. Falando um pouquinho aqui do espaço, tem toda uma área de eventos, vai ter uma área de piscina, para fornecer realmente o que a gente vem falando aqui hoje sobre essa experiência completa. Dá para dar um spoiler pro pessoal aí de casa do que vem pela frente? É isso aí. É compromisso do Recanto Catarina. Nós continuamos a nossa expansão até completarmos 100 chalés, né? Hoje nós estamos sem o Agasa, nós estamos com 33, né? Estamos então a 33% do que é o nosso planejamento, é o nosso, nossa meta aonde queremos chegar, né? Hoje nós temos 3 piscinas, né? Sendo uma que a gente permite a entrada de pets, né? Mas elas não são aquecidas, né? Nós vamos ter, a partir de julho, das férias escolares do ano que vem, a nossa piscina aquecida, só que ela não vai ser só piscina aquecida, ela vai ser coberta, aquecida, e ela vai ter um cinema, o cinema molhado, né? E que outros empresários façam um investimento no turismo de lazer. Cascavel comporta, Cascavel absorve, Cascavel precisa de mais hotéis voltados ao turismo, ao entretenimento. Tem um público que busca por isso, né? Foz do Iguaçu, vem muita gente de Foz para cá, por exemplo. Eu tenho estatística, a gente faz pesquisa, todo mundo que se hospeda aqui no Recanto Catarina, a gente faz uma enquete, né? E uma das perguntas é: da onde você vem, né? 60% dos nossos hóspedes são da região de Foz do Iguaçu. É incrível, né? A nossa região de Cascavel, o nosso cidadão de Cascavel, inclusive, venham desfrutar, venham conhecer o que você tem em casa, em Cascavel, aqui ao ladinho, ao lado do autódromo. São 6 minutos da Avenida Brasil. 6 minutos da Avenida Brasil,
é o Hotel Recanto Catarina. E você de Londrina e região que nos acompanha também aqui no Conceito, olha só que bacana, né? O convite para vir para Cascavel, conhecer um pouquinho mais do Oeste Paranaense, quantas opções bacanas a gente tem por aqui. Agora, para encerrarmos, Catarina, tem um detalhe que me chamou muito a atenção também, que a gente está mostrando aqui um pouquinho da decoração, da arquitetura de todo esse espaço, mas é importante falarmos sobre as construções do futuro, ou seja, a estrutura das cabanas e dos chalés que vocês estão acompanhando aqui já vem nessa pegada da construção do futuro, né? Com esses materiais ecológicos reaproveitados. Mas um detalhe que me chamou muita atenção é que toda essa estrutura é levantada com uma única ferramenta. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É um dos requisitos que nós conquistamos a nossa patente, né? Porque ele é um produto, como eu falei para vocês, patenteado e com o design industrial do INPI, pela diferença, pela inovação, né? E uma das inovações é isso. Esse chalé, ele é montado com uma única ferramenta, né? Do começo, meio e fim, né? A estrutura dele falando, né? E também, foi pensado na questão ecológica. Vocês já observaram a obra que está sendo realizada, nós não temos entulho. Todos os materiais são ou reciclados ou para reciclagem no futuro, né? Ele foi pensado na durabilidade. Ele é um produto que dura muito tempo. Nós estamos falando de aço, nós estamos falando de vidro, nós estamos falando de alvenaria. A durabilidade é muito alta, a manutenção pela pintura epóxi ela é muito baixa, né? Demora muito tempo para você precisar fazer a primeira manutenção. E a agilidade de construir esse empreendimento, como a gente já falou, já citamos, em 7 horas eu levanto e cubro um chalé desse, né? Pronto, já quero morar aqui, reserva meu lugar. Gente, que incrível, né, Catarina? Quero muito agradecer pela tua participação aqui hoje, por ter aberto as portas desse espaço maravilhoso pra gente. Mas, claro, a gente não vai sair do recanto ainda não, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eventos. Mas dessa parte estrutural, quero muito te agradecer e te parabenizar, que eu tenho certeza que você aí de casa, que não conhecia esse espaço, ficou encantado e curioso para ver tudo isso de pertinho. Então, obrigada, viu? Muito obrigado a vocês por sempre estarem buscando os diferenciais na nossa cidade, na nossa região, no estado do Paraná, né? Tarobá é uma referência, né? E o Recanto Catarina se espelha, inclusive, em vocês para tentar buscar a cada dia trilhar um passo adiante, um passo à frente, um passo para a inovação. Muito obrigado a presença de vocês. E o assunto aqui no Conceito agora são os eventos. E para falarmos sobre isso, aqui está ela, Pamela Brasil. Sei que o pessoal de Cascavel já conhece bem. Ela é repórter, integra a equipe de jornalismo aqui da Tarobá. E o pessoal de Londrina vai conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Mas, além das reportagens, de todo esse talento incrível que ela tem para comunicação, ela também organiza eventos, trabalha com eventos e vai trazer algumas dicas, principalmente para você que está planejando um evento corporativo, um casamento, uma festa de aniversário. O toque final aí é sempre a decoração. E o que será que está em alta que você pode apostar sem medo, hein? Por isso a gente vai conversar, bater um papo com ela. Tudo bem, Pam? Seja bem-vinda. Mônica, muito obrigada pelo convite. É muito bom sempre falar sobre eventos, né? E aí me fala, como é que você concilia entre as duas funções que são bem diferentes? Bem diferentes. Qual mas chegou primeiro? Os eventos. Só que assim, o que acontece? Aqui em Cascavel e região, acho que o Paraná como um todo, a gente tem um fluxo muito grande de eventos, principalmente quando se fala em eventos sociais e corporativos. Então a gente trabalha principalmente com essas duas vertentes. Como você falou, o toque final do evento é a decoração. E a decoração ela vai acompanhando a estação, vai acompanhando o que está em alta. Então a gente vai trazer um pouco sobre o que as pessoas estão fazendo mais no momento, quais estão sendo as opções, né, que tem nesse momento. A gente tem, por exemplo, uma cor que está muito em alta, que é o marrom, né? Todo mundo está usando marrom. E o marrom também está indo para decoração. Aos pouquinhos ali, com um tonzinho de bege, aquela paleta terracota, como a gente conhece, já começa a ver. Lindo, clássico, Lindíssimo, elegante. exatamente. Então a gente pode começar falando sobre o rústico. A gente está num ambiente super bonito. Que inclusive continuamos aqui no Recanto Catarina, a gente viu até agora a parte de hospedagens, mas tem toda uma parte de eventos e nós estamos em um dos salões, né? Que tem essa pegada mais rústica que eu adoro e muita gente gosta. Ah, eu também amo. E é o que está muito em alta ultimamente também, o espaço rústico. Então nem todos querem ir para aquele clássico, um salão totalmente branco. E o rústico ele já tem um toque de cor.
que é o verde da folha, o colorido das flores. Investe menos em decoração. Exatamente. Então as pessoas entram ali com um toque final da decoração, trazendo alguns pontinhos diferentes do que o ambiente não teria, digamos assim. Então, se a gente tem flores rosa natural, a gente vai caminhando por aí. Mas falando sobre o espaço rústico em geral, as pessoas hoje, Mônica, estão apostando muito no tropical, que são aquelas cores vibrantes mesmo, assim, lilás, roxo bem forte, um laranja, aquele laranja bem forte. Então, essas cores misturadas, rosa, azul, laranja, falando assim parece que não, mas quando a gente vê o complemento, a gente denomina essa paleta de tropical e é o que as pessoas estão optando bastante em um espaço rústico. E falando dessa combinação de cores, né, Pan, a gente vê muito aqueles arranjos de flores do campo, né, que são várias espécies, flores diferentes, com cores diferentes e super combina com o rústico e fica lindo. Exatamente, esse é o famoso desconstruído, né, aquele arranjo com flores mais altas, flores mais baixas, flores maiores, flores menores. Então, hoje em dia, a gente sai um pouco daquele tradicional, que é ter tudo bem padronizado, tudo bem redondinho, e a gente vem para esse mais desconstruído, acompanhando a natureza. Até porque na natureza a gente tem formas irregulares. Exatamente. Então, as pessoas querem o máximo da natureza dentro do casamento. Agora, num casamento, por exemplo, né, um dos pontos que mais chama a atenção é aquela mesa maravilhosa de doces. Sim. Claro, as flores, né, os objetos aí contam bastante. Agora, no fundo, o que está em alta hoje em dia que dá pra gente apostar? Bom, a mesa de doces, ela é o principal da decoração, basicamente, né? Então, é o ponto em que as pessoas mais vão fazer fotos, é onde vai estar centralizado a maior parte da decoração e é o que mais chama atenção. Então, hoje, o que está muito em alta são os arranjos aéreos. Então, uma mesa bem grandona, bem bonita, recheada com doces, com vários arranjos diferentes, com complementos na decoração, mas a gente fala principalmente dessa parte de arranjo aéreo que está muito alta, é o que a gente mais tem visto, inclusive nos eventos, os decoradores cada vez mais estão investindo em estruturas para ter arranjos diferentes, com aquela folhagem caindo ali sobre a mesa, que fica a coisa mais linda. E falando na parte do fundo, dependendo do salão, hoje em dia os salões estão muito mais adaptados para os eventos. Então, ou não se usa nada de fundo, dependendo do que a gente tem, se é uma parede mais neutra, se está combinando com a decoração, ou a gente faz ali a parede de tecido, né, com uma cor geralmente ali puxado para um bege, para o creme, mais neutro, ou até, por exemplo, um verde. Depende muito da paleta de cores que a pessoa escolhe para sua decoração. Então, quando a gente faz um casamento ao ar livre, o que a gente coloca de decoração? Um arco, que é o que geralmente a noiva quer, né, um arco para fazer aquela entrada maravilhosa, a mesinha ali para cerimônia, e geralmente é isso, uns arranjos no corredor e pronto. Então, a decoração em um casamento, em um espaço aberto, ela vem realmente só para complementar o que a gente já tem naquele ambiente e é o que vai fazer toda a diferença ali no dia. Claro que, né, já que a gente está falando de eventos, quando a gente fala de um casamento ao ar livre, a gente precisa pensar nas condições climáticas, né? Nossa, você planeja. Inclusive, gente, nesse cenário que estamos aqui rústico, né, nesse salão rústico, a Pamela casou aqui. Exatamente. Então eu sou suspeita para falar porque eu amo esse lugar aqui, gente. É um espaço assim que já tem muito de natureza, a gente escuta os pássaros a todo momento, a gente tem muito verde. Então aqui, quando eu casei aqui, inclusive, Mônica, eu trouxe pouca coisa de decoração. O principal, como a gente comentou aqui, é a mesa de doces, que a gente traz mais arranjo, junta tudo ali, centraliza tudo ali. E o restante eu deixei com o próprio espaço, assim, sabe? Então a gente consegue aproveitar muito do que tem quando a gente escolhe um espaço mais natureza, assim, sabe? Mais voltado para o natural. E os casamentos, eles são ainda para bastante gente ou eles estão cada vez mais intimistas? Cada vez mais intimistas. Hoje a média de convidados é 100, 150, difícil passar disso. Mas a gente tem feito muito casamentos com 30 convidados, 50 convidados, que daí são aqueles mini wedding, micro wedding, que vai reduzindo cada vez mais. Hoje as pessoas estão priorizando muito ter mais tempo com os seus convidados. Fazer um casamento não muito grande, mega glamouroso, mas sim que elas consigam ter aquele tempo de conversa. Porque quando a gente fala em um casamento de 300 convidados, por exemplo,
o casal eles não conseguem dar atenção para todo mundo, né? Nem aproveitando, Exatamente, né, o próprio casamento. exatamente. Então a prioridade tem sido convidar quem realmente faz parte do dia a dia do casal. Acabou aquela questão de você convidar por educação, ou os pais fazerem a lista para os filhos, no caso, os noivos, convidarem. Então hoje em dia está totalmente focado ali nas pessoas que eles querem que estejam ali. Saindo um pouquinho dos eventos sociais, indo para os eventos corporativos, basicamente a gente segue, claro que numa proporção menor, né? Vai se investir muito menos em decoração, mas dicas parecidas? Dicas parecidas. A gente muda um pouco na parte de decoração porque a gente acaba seguindo a paleta da empresa, né? Então, se a empresa é verde e amarelo, a gente vai trabalhar dentro dessa decoração. É o que mais pedem. Pode mudar uma coisa ou outra ali, de repente uma cor diferente, talvez de uma campanha, mas quando a gente fala de empresa, a gente sempre acompanha o que a empresa está oferecendo naquele momento. E no geral, trabalha sempre aí dentro da paleta da empresa. E daí, assim, como a gente não tem uma mesa de doces como num casamento, a gente acaba optando por fazer ambientes para que os colaboradores ou participantes possam aproveitar. Então, um lounge diferente, que seria um ambiente como um sofá, uma mesinha, alguma coisa assim para sentar, descansar, fazer uma foto. O espaço instagramável também precisa ter. Quando a gente fala em corporativo, daí também dentro da ideia do que a empresa está oferecendo naquele momento. Então, o espaço instagramável, talvez ele tenha a ver com a campanha do mês, com, enfim, é um evento de aniversário da empresa, a gente faz mais dentro desse sentido de aniversário, para que tudo tenha a ver, tudo se converse ali dentro do evento. Incrível, gente. Para você que quer conhecer um pouquinho mais desse universo da decoração e dos eventos, sejam eles sociais ou corporativos, é só acompanhar a Pamela lá no Instagram, que é @pam.brasil, e o da minha empresa é Dala Eventos. Incrível, gente. Fica o convite para você conhecer. Então, Pam, obrigada pelas dicas, adorei. E é com essa vista incrível, com esse sabor inigualável da Amora, que eu encerro o Conceito 360 de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso passeio, dessa opção de hospedagem incrível aqui em Cascavel. Obrigada pela sua companhia. Um beijo no seu coração e até sábado que vem.